Fala aí, galera! E aí, novamente, estamos aqui, hein? Vamos para mais uma videoaula, hoje falando sobre o sistema nervoso novamente. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a sinalização elétrica dos neurônios. Hoje nós vamos comentar o que é o potencial graduado e o que é o potencial de ação. Tenho certeza que lá no final da nossa aula, com tudo o que a gente conversar, você vai conseguir definir o que seria um potencial graduado. Você também vai conseguir sim citar os tipos de canais iônicos que estão envolvidos nos potenciais graduados e também diferenciar em relação àqueles que participam do potencial de ação. Vamos também falar sobre o que é o potencial de ação e aí você vai conseguir definir o que é o potencial de ação. E vamos resumir os eventos que ocorrem durante a criação do potencial de ação. Vamos lá, começar falando dos potenciais graduados e o envolvimento de tipos específicos de canais iônicos em seu mecanismo. Galera, então pensando nos tipos de sinais elétricos que os neurônios podem produzir e isso vai tirar a sua membrana do repouso, temos aqui dois tipos específicos. Aqueles que vão ser chamados de potencial graduado, aí tem subtipos, e também temos um outro tipo de sinal elétrico chamado de potencial de ação. Esse também é conhecido pelo jargão de impulso nervoso. Olhando os potenciais graduados primeiro, temos dois subtipos de potenciais graduados que podem ser criados. Aqueles que são denominados de excitatórios e tem também aqueles que são denominados de inibitórios. Como a gente pode observar nessa imagem, existe uma alternância entre potenciais graduados, potencial de ação e o mecanismo da sinapse acontecendo entre os neurônios. Como a gente pode observar, essa imagem mostra que potencial de ação ele ocorre ao longo da membrana dos axônios dos neurônios. Potencial graduado ele vai ocorrer ao longo da membrana dos dendritos, poderia ser também ao longo da membrana do corpo celular desse neurônio. E uma vez que os graduados ocorreram, eles vão ser estímulos que podem iniciar o potencial de ação nos axônios. Uma vez que o potencial de ação ocorreu, esse é o estímulo que pode fazer os neurotransmissores serem liberados na estrutura da sinapse. Mas como que a gente poderia dar talvez uma definição para o que é um potencial graduado? Isso representaria uma mudança abrupta e temporária na voltagem através da membrana. Lembra que isso é um sinal elétrico que está tirando essa membrana do neurônio do repouso, na região dos dendritos, na região do corpo celular. Então, qualquer estímulo que chegue nessa membrana e consiga mudar a voltagem de repouso, se for na membrana dos dendritos, for na membrana do corpo celular, vai tender a gerar um sinal elétrico chamado de potencial graduado. E como a gente já falou, esse sinal elétrico tem uma localização específica para ele acontecer. É na membrana desse neurônio, mas especificamente só vai acontecer na membrana dos dendritos, na membrana do corpo celular. Esse sinal elétrico, como característica, ele pode variar a sua intensidade de acordo com a intensidade do estímulo que o criou. Isso acontece graças ao tipo de canal iônico que está envolvido nessa sinalização elétrica. São os canais iônicos dependentes de ligantes e tem também os canais iônicos mecanoativados. Se o estímulo for um estímulo químico, é um neurotransmissor, dependendo da quantidade de neurotransmissores que está agindo sobre os seus receptores na membrana pós-sináptica, pode ocorrer um potencial graduado de intensidade equivalente. Se forem muitos neurotransmissores, a tendência é que esse potencial graduado seja muito grande. Se forem poucos neurotransmissores que estão agindo, a tendência é que o potencial graduado seja pequeno. Então, dependendo do estímulo, ocorre uma intensidade diferente para o tamanho desse sinal elétrico. Se você pensar pelo lado dos canais iônicos mecanoativados, a abertura desses canais depende muito de um fenômeno mecânico, tem que ter o contato com aquela membrana.
Então, se o contato ele é muito intenso, muito grande, muitos desses canais iônicos abrem e o sinal elétrico potencial graduado também vai ser grande. Mas se o contato for de leve, um toque momentâneo, um toque muito superficial, a tendência é que poucos canais mecanoativados abram. E aí, como consequência disso, poucos íons passando através desses canais, o potencial graduado em si será muitas vezes menor do que no nosso primeiro exemplo. Então, esse tipo de sinal elétrico ele depende muito da intensidade do estímulo que o está gerando. E uma vez produzido, ele vai ser muito útil para a comunicação a curta distância. Tem que percorrer apenas a membrana celular dos dendritos, que é muito curta. Tem que percorrer a membrana celular do corpo celular do neurônio, que também é uma distância bem curta, em comparação com a membrana dos axônios. Tipos específicos de potenciais graduados podem ser observados nos dendritos no corpo celular. Eles podem estar sendo criados e serem do tipo hiperpolarizante, que é a mesma coisa que você falar potencial graduado inibitório, ou um potencial graduado do tipo despolarizante. Você também pode chamar esse potencial graduado de excitatório. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esses potenciais graduados inibitórios e excitatórios. Uma vez que os inibitórios, esses têm a capacidade de tornar a membrana mais polarizada do que normalmente ela já seria. Já os potenciais do tipo despolarizante são aqueles excitatórios, esses fazem exatamente o contrário. Esse sinal elétrico sendo gerado, ele está despolarizando, desfazendo os polos que haveriam inicialmente. Então, esse tipo de potencial graduado acaba recebendo a denominação de despolarizante. Está desfazendo os polos de repouso. Aqui temos uma imagem mostrando dois exemplos. Um de um potencial graduado despolarizante e outro que é um potencial graduado hiperpolarizante. Então vamos olhar primeiro a imagem de cima. Como a gente pode observar nessa imagem aqui em cima, existe uma polaridade de repouso sendo apresentada entre a face externa e interna dessa membrana celular. Você tem um excesso de cargas positivas aglomeradas na face externa da membrana e, em comparação, tem um excesso de cargas negativas aglomeradas na face interna da membrana. Essa membrana está em repouso, pois a diferença entre cargas de um lado externo em relação ao lado interno da membrana gera uma voltagem de menos 70 mV. A somatória de cargas do lado de dentro é 70 mV menor do que seria essa somatória das cargas ao lado de fora da membrana celular. Essa é uma situação de repouso. E a gente observa que esse canal iônico está, nesse momento, fechado. Ele é um canal iônico que é um receptor ionotrópico. Ele pode receber um neurotransmissor, nesse nosso exemplo é a acetilcolina. Uma vez que a acetilcolina se ligar a esse receptor, o canal iônico do receptor vai se abrir e permitir que os íons comecem a fluir a favor dos seus gradientes eletroquímicos. Por exemplo, o íon sódio, ele, a favor de seu gradiente eletroquímico, quer entrar para dentro da célula. O íon cálcio também. O íon potássio, a favor do seu gradiente eletroquímico, ele quer sair da célula. Na hora que esse canal iônico abrir, o sódio entra, o cálcio entra e o potássio sai. Se a gente fizer um comparativo de cargas, eu tenho uma carga positiva do sódio, duas do cálcio, então são 3 cargas positivas querendo entrar. O potássio só tem uma carga positiva que vai querer sair através do canal. Então, no frigir dos ovos, quando esse canal abre, são 2 positivos entrando e efetivamente é como se não tivesse nenhum saindo. Isso vai resultar em quê? Se a gente for pensar a longo prazo, quanto mais positivos estão entrando nesse movimento, mais está neutralizando o excesso de negativos que existia no repouso. Então, a voltagem na membrana, que a diferença entre os dois lados era de menos 70 mV dentro em relação ao lado de fora, agora, com o excesso de cargas positivas que vem entrando cada vez mais para esse interior da célula, a voltagem final só fica com uma diferença de menos 30 mV.
Agora, se eu somasse todas as cargas positivas e negativas aqui de dentro e comparasse com a somatória do lado de fora, significaria dizer que o lado de dentro é 30 milivolts menor do que seria do lado de fora. Então veja, desfizemos aí os polos originais de repouso. Originalmente deveria ter uma diferença entre os dois lados de 70 milivolts, mas como nós aproximamos os polos agora, a diferença só ficou de 30 milivolts. E esse fenômeno que causou uma diminuição da voltagem entre os dois lados da membrana foi um potencial graduado do tipo excitatório, do tipo despolarizante. Ele está tornando cada vez mais fácil esse neurônio conseguir criar um potencial de ação. Por isso ele é chamado de excitatório. Está facilitando para que possa ser gerado um potencial de ação nessa membrana celular. Por sua vez, nessa parte inferior da imagem, nós temos agora um canal iônico também. Ele é um receptor para a glicina. Esse neurotransmissor, uma vez que se ligar à estrutura do receptor, vai abrir a passagem do canal iônico. Agora, na figura à direita, nós temos o canal aberto. Nesse novo exemplo, o único íon que consegue ultrapassar esse canal é o íon cloreto aqui representado. Na hora que o canal abrir, o cloreto vai querer entrar na célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Então vamos analisar por que esse potencial graduado ele é chamado de hiperpolarizante. Na situação de repouso, a diferença de cargas entre os dois lados da membrana dava um potencial de membrana de repouso de menos 70 mV. A face interna da membrana tinha 70 mV menor de somatória do que a face externa da membrana. Agora que o cloreto começou a entrar através do canal, olha o íon se movimentando nessa imagem, ele se movimentando com a sua carga negativa lá para dentro, ele está deixando cada vez mais negativo o meio intracelular, ao ponto da somatória de cargas aqui dentro agora não ser somente 70 de diferença. Ele é 90 milivolts menor do que seria a somatória de cargas do lado de fora dessa célula. O que aconteceu aqui então? Houve um afastamento dos polos de repouso. Consequência disso, esse potencial graduado ele é chamado de hiperpolarizante. Está hiperpolarizando a membrana, está distanciando um polo do outro em relação ao que havia no repouso. Isso vai dificultar se poder criar um potencial de ação nas membranas desse neurônio. É necessário superar um valor de voltagem para o sinal elétrico potencial de ação ser criado. Se o valor de voltagem que tem que ser superado está cada vez maior, consequência disso, fica cada vez mais difícil se criar um potencial de ação. E os potenciais graduados, quando eles surgem, eles tendem a dificultar o axônio poder criar o seu potencial de ação. Verificação da aprendizagem, galera. Vamos aqui testar para ver se até agora estamos conseguindo acompanhar essa aula ou se já temos alguma dúvida que seja legal perguntar para a gente conseguir compreender todos os conceitos da aula. Leia essa pergunta, pensa na resposta, marque sua alternativa e na sequência você vai dar o play e aí você vai conferir qual é o gabarito. Aqui a alternativa correta seria a letra B de bola. Esse tipo de sinal elétrico pode variar de acordo com a intensidade do estímulo. Estamos falando dos potenciais graduados. Ocorrer na membrana dos axônios dos neurônios seria o potencial de ação. Necessidade de um estímulo limiar também é característica do potencial de ação. Depender da abertura de canais sensíveis à voltagem, novamente, característica do potencial de ação. Esse tipo de sinal elétrico é sempre do tipo despolarizante? Não, ele poderia também ser do tipo hiperpolarizante. Depende de qual foi o neurotransmissor que ativou esse sinal. Então agora vamos cumprir o nosso segundo objetivo, pessoal. Na verdade, segundo e o terceiro numa tacada só. Queremos citar os tipos de canais iônicos envolvidos nos potenciais do tipo ação. E também vamos aproveitar e definir o que seria o potencial de ação em si. Vamos lá!
Potencial de ação é um outro momento que nós estamos tirando a membrana do repouso. Estamos desfazendo a situação iônica que existia no repouso. Esse momento também pode ser chamado de impulso nervoso, pois ele é observado caminhando pela membrana do axônio desde o local de origem até o local de destino ao final do axônio, onde vai estimular a liberação dos neurotransmissores pelos botões sinápticos. Representaria uma mudança abrupta e temporária na voltagem através da membrana. Também é uma mudança abrupta e temporária na voltagem através da membrana, parecido com o que havia quando a gente descreveu lá o potencial graduado. Mas essa mudança tem outras características que vão distingui-la. Por exemplo, é necessário aqui haver um estímulo limiar. Não basta só abrir canais iônicos, mas tem que abrir em uma quantidade suficiente para isso estimular o potencial de ação surgir. Fora essa característica, o local onde vai ocorrer esse tipo de sinal elétrico também é um local particular. Ele tem que ocorrer especificamente na membrana dos axônios. Principalmente você pensando na região da membrana que está no cone de implantação, pois esse local é o local que mais vai apresentar os canais iônicos que vão participar desse processo potencial de ação. Esses canais iônicos são do tipo canais iônicos sensíveis à voltagem, e eles são específicos. Tem o sensível à voltagem, que vai permitir a passagem somente do íon sódio, e o sensível à voltagem, que vai permitir a passagem somente do íon potássio. E você se lembra, né? O que vai ativar, o que vai estimular esses canais a serem abertos? Se ele é sensível à voltagem de aulas passadas que a gente já teve, é a mudança na voltagem da membrana. Se tiver um estímulo que está chegando nesse neurônio e esse estímulo conseguir mudar a voltagem da membrana de maneiras específicas, esse canal iônico percebe essa mudança na voltagem e ele se abre, permitindo agora a difusão facilitada dos íons sódio do íon potássio a favor dos seus gradientes eletroquímicos. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso agora. E uma importante característica também de sempre ser guardada é, uma vez que esse potencial de ação surge, ele vai garantir uma comunicação a longa distância, pois o axônio, dependendo do tipo de neurônio, ele pode ter até mais de 1 metro de comprimento. Então, toda essa membrana do axônio vai poder ser percorrido por esse sinal elétrico durante longas distâncias, comparativamente com a membrana do dendrito, comparativamente com a membrana do corpo celular do neurônio. Vamos aqui, pessoal, resumir agora quais são os eventos que ocorrem durante o potencial de ação, para você poder aí fazer uma comparação pensando no potencial graduado. Então vamos lá. O potencial de ação, ele ocorre em fases. A sua primeira fase é chamada de fase de despolarização, e ela vem seguida de uma fase de repolarização, e finalizada por uma fase de hiperpolarização. Essa figura a gente está descrevendo o momento imediatamente antes de o neurônio conseguir criar o seu potencial de ação. Então ele estava em um momento de repouso, sua membrana apresentava aquelas características de repouso que a gente explicou na nossa aula passada de sistema nervoso. Então nós temos o líquido extracelular aqui apresentado em azul, temos o líquido citoplasmático aqui representado em amarelo. Percebemos a polaridade de repouso que existe nessa membrana, um excesso de cargas positivas do lado de fora, um excesso de cargas negativas do lado de dentro, os canais iônicos para sódio e para potássio, ambos do tipo sensíveis à voltagem, eles estão fechados. Veja que as suas passagens estão fechadas. A diferença de cargas entre o lado de fora e o lado de dentro, você percebe que essa diferença de cargas ela é de menos 70 mV numa situação de repouso. Quando um potencial graduado surgido nos dendritos ou no corpo celular, ele for do tipo despolarizante e for forte o suficiente para já gerar uma pequena entrada de cargas positivas, mas que seja forte o suficiente para ativar o potencial de ação, são essas cargas positivas que entraram por conta do potencial graduado,
que mudam a voltagem com força suficiente para estimular a abertura dos primeiros canais participantes aqui do potencial de ação, iniciando assim a fase de despolarização do potencial de ação lá no axônio. Os íons sódios que estavam no meio extracelular e que querem entrar através do seu gradiente eletroquímico, uma vez que esse canal de sódio for aberto como consequência do estímulo limiar gerado pelo potencial graduado, esse íon sódio agora em grandíssima quantidade vai criar uma grande despolarização dessa membrana. Quanto mais sódio está entrando, mais ele neutraliza as cargas negativas em excesso que existiam no repouso, e aí ele vai desfazendo a diferença de menos 70. Por isso que o nome da fase é despolarizante. Inicialmente nós tínhamos 70 diferença entre os dois lados. Entrou um pouquinho de sódio, agora a diferença já não é mais de 70. Ela só seria de 60, vai passar a ser de 50, de 40, de 30, de 10, de 0. Então, quando chega no 0, não existem mais polos. Não existe mais diferença de cargas entre os dois lados. Não existe mais diferença de voltagem entre o lado externo e o lado interno da membrana. Aqui a diferença de voltagem de um para o lado para o outro é 0, é nula. Essa fase de despolarização ela não acaba somente porque você desfez os polos de repouso, mas você também está invertendo, porque o sódio continua a entrar durante um certo tempo, e isso faz com que o meio intracelular passe a ser, ao final da fase de despolarização, 30 milivolts mais positivo do que é o meio extracelular. Aí finaliza essa fase de despolarização. Próximo a esse momento, ocorre a faixa de voltagem que consegue abrir o canal de potássio sensível à voltagem. Você percebe que nessa imagem, por volta do 30 mV foi o momento que o de sódio se fechou, o de potássio abriu próximo a esse valor. E uma vez aberto, ele vai permitir que o potássio saia da célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Quanto mais ele vai saindo da célula, mais ele vai refazendo os polos que existiam aí na situação de repouso. Quando o potássio começa a sair, a diferença de potencial elétrico entre os dois lados era de mais 30 mV, dentro em relação ao lado de fora. O potássio saindo com cargas positivas, ele vai refazendo a diferença. Ó. Então, no início da fase de repolarização, já voltou um pouquinho mais próximo do que era no repouso. No final da fase de repolarização, você percebe que há uma polaridade novamente bem semelhante à polaridade que a membrana apresentava no repouso. O lado de dentro em relação ao lado de fora é 70 mV mais negativo. Mas o potencial de ação ele não finaliza somente porque houve a repolarização da membrana celular. Existe uma terceira fase, chamada de fase de hiperpolarização. O tempo que o íon potássio fica saindo através do seu canal iônico, ele é maior do que era o tempo que o íon sódio usava para entrar através do seu canal iônico. Consequência disso é como se uma certa quantidade de cargas positivas tivesse conseguido sair em maior quantidade do que tinha entrado cargas positivas na fase de despolarização. E aí você tem, então, polos mais distantes do que eram os polos originais de repouso. Ao final da fase de hiperpolarização, a membrana desse neurônio pode chegar a diferenças de potenciais entre os dois lados de menos 90 mV, o lado de dentro menor em relação ao lado de fora. Nesse gráfico a gente consegue enxergar isso. Ó. Na fase de repolarização, a saída do potássio foi de mais 30 mV de diferença entre os dois lados no início da fase, até menos 90 mV entre os dois lados no final da hiperpolarização, mostrando que essa fase deixa os polos na membrana em um lado em relação ao outro 90 mV menor dentro em relação ao lado de fora. Após o fechamento do canal para potássio, esse potencial de membrana de repouso que deve existir, ele vai ser restaurado. E os mecanismos que vão estar ali auxiliando nessa restauração,
Isso a gente já comentou um pouco quando a gente falou na semana passada sobre o potencial de membrana de repouso, né? Você tem, por exemplo, a presença de maior quantidade de canais para potássio de vazamento nessa membrana celular do que você teria de canais para sódio. Como esses canais estão aleatoriamente abertos, o potássio que foi obrigado a sair na fase de repolarização, ele começa a migrar mais rapidamente para o interior da célula novamente. O sódio que foi obrigado a entrar na fase de despolarização, ele começa a migrar para fora agora mais rapidamente através dos seus canais de vazamento. A bomba de sódio e potássio, ela auxilia, muito pouco, mas ela auxilia também nesse restaurar das concentrações iônicas de sódio e potássio, bombeando o sódio para fora e potássio para dentro. Então há, logo após a fase de hiperpolarização, um tempo necessário para se restaurar as concentrações iônicas de sódio e potássio para que um novo potencial de ação possa ser gerado novamente. E isso é chamado de período refratário. Seria o tempo que não é possível se gerar um potencial de ação adequado novamente na membrana desse axônio. Correlação clínica, anestésicos locais, os quais são fármacos que estão ali bloqueando a dor ou outras sensações somáticas quando são utilizados. A procaína, a lidocaína são exemplos de anestésicos locais e especificamente estão bloqueando a abertura dos canais de sódio ativados por voltagem. Consequência disso, o neurônio não cria potencial de ação, esse potencial de ação não se propaga pelo seu axônio e não vai ser passado em direção ao sistema nervoso central para ativar a via da dor. Outra correlação clínica legal que eu encontrei para mostrar para vocês é em relação às neurotoxinas letais. A tetrodotoxina é uma toxina produzida pelo baiacu. Também bloqueia o canal de sódio dependente de voltagem. Uma vez que essa neurotoxina ela bloqueia o potencial de ação, principalmente pensando na via motora, ela consegue criar uma paralisia muscular, inclusive uma paralisia muscular em relação ao seu sistema respiratório. E aí, como consequência, você para de ventilar em resposta a esse bloqueio da tetrodotoxina, dependendo da dosagem que estiver circulante. Acrescentei essa imagem, pessoal, apenas para a gente ter uma ideia do porquê que o potencial de ação também é chamado de impulso nervoso. Pensando no mecanismo iônico, se você lembrar que ele vai surgir na região do cone de implantação, a primeira fase seria a fase de despolarização. Todo esse axônio tem canais iônicos sensíveis a voltagens. Quem cria a despolarização nessa região do cone de implantação seriam os potenciais graduados vindos dos dendritos, vindo do corpo celular desse axônio. As pequenas quantidades de cargas positivas que vieram pelos potenciais graduados até a região do cone de implantação, se forem em intensidade suficiente, isso vai ser o estímulo mínimo necessário, chamado de estímulo limiar, para iniciar o potencial de ação, causando a abertura dos canais de sódio sensíveis a voltagens e uma grande entrada de sódio nessa região inicial aqui do cone de implantação. Essa despolarização ocorrendo aqui, ela já vai ser forte o suficiente para, na região imediatamente à frente, forçar a abertura dos canais de sódio sensíveis à voltagem. Uma vez que nesse novo local ocorreu a abertura dos canais de sódio sensíveis a voltagens e ele entrou em despolarização, essa entrada em massa de sódio nesse local gera mudanças de voltagem que a região imediatamente à frente percebe e também abre os seus canais de sódio sensíveis à voltagem. Então, nessa brincadeira, as fases de despolarização elas vão caminhando uma depois da outra ao longo dessa membrana do axônio. E isso você percebe que é uma propagação de um lado ao outro. Na hora que a primeira região, que já passou pela sua fase de despolarização, entra na sua fase de repolarização, alguns milissegundos depois, a região imediatamente à frente também entra na sua fase de repolarização. E alguns milissegundos após isso, a região imediatamente à frente ela também entra na sua fase de repolarização.
Assim você percebe agora a propagação das fases de repolarização. Então é como se fosse um efeito dominó. A primeira região entrando em despolarização, as outras vão entrar em sequência. Verificação da aprendizagem. Vamos ver se a gente conseguiu compreender o que é o potencial de ação. Fazer aqui a nossa revisão da matéria. Pessoal, leia aí esse enunciado, dá um stop nesse vídeo, descobre a alternativa correta e na sequência você confere comigo o seu gabarito. Aqui a alternativa correta vai ser a letra D de dado, é o sódio. Durante o potencial de ação, qual é o íon que entra na célula nervosa, promovendo a sua despolarização? É o íon sódio responsável por isso. Conseguimos cumprir com mais uma etapa nesse sistema nervoso, mais uma leva de objetivos de aprendizagem aqui foi cumprido. Agora só você pensar um pouquinho, você consegue sim definir o que é um potencial graduado e um potencial de ação. Você consegue resumir as fases do potencial de ação e até consegue me dizer quais são os tipos de canal iônico que estão ali envolvidos no potencial de ação e quais são os tipos que estão envolvidos nos potenciais graduados. Viu que não foi tão difícil assim? Basta um pouquinho de boa vontade, né? E alguém para te auxiliar. Estou aqui para te auxiliar, hein? Então assiste essa videoaula aí, tenta pensar sobre o assunto, vai lá nos exercícios, tenta tirar as suas dúvidas usando os comentários. Eu vou te responder, basta você me perguntar. Qualquer coisa que você precisar, estou aqui para te ajudar. Então deixa aí o seu like, dá uma curtida nesse canal, deixa aí o seu joinha, fala com aquele seu colega que precisa revisar essa matéria, para ele dar uma olhada nesse vídeo também, ver se ele vai precisar da sua ajuda, você agora já consegue ajudar ele também. Se precisar, me chama aqui. Um grande abraço, meu amigo. Estou aqui esperando você na próxima. Tchau. Mas ele vai saindo da célula. Quanto mais ele vai